Você sabia que existe um inimigo real, inteligente e extremamente astuto, trabalhando dia e noite para destruir você e sua família? E que a maioria das pessoas hoje acredita que ele não passa de uma fantasia, um personagem de desenho animado com chifres e rabinho? Isso é exatamente o que ele quer que você pense. Hoje, vamos mergulhar em um texto profundo e revelador que nos mostra a verdadeira natureza dessa batalha espiritual que acontece ao nosso redor. Esta é uma mensagem que pode mudar completamente sua forma de enxergar a realidade espiritual. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode ser exatamente o que você precisa para vencer as batalhas que está enfrentando. Vou ler para vocês um texto que nos alerta sobre algo muito sério. O homem caído é legítimo cativo de Satanás. A missão de Cristo foi libertá-lo do poder de seu grande adversário. O homem é naturalmente inclinado a seguir as sugestões de Satanás e não pode resistir com êxito a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e dando-lhe resistência. Percebam a seriedade dessas palavras. O texto está nos dizendo que, após a queda no Éden, a humanidade ficou em uma condição de cativeiro espiritual. Mas prestem atenção. Não é um cativeiro sem saída. A missão de Jesus é justamente nos libertar desse poder. E aqui está a chave. Sozinhos, nós não temos força. Nossa inclinação natural, por causa do pecado, é seguir as sugestões do inimigo. Mas quando Cristo habita em nós, quando Ele guia nossos desejos, quando dependemos dele, aí sim temos resistência. Continuando. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Este anda de um lado para outro na terra, e anda por ela acima e abaixo. Não está desapercebido nem por um instante, temendo perder uma oportunidade de destruir pessoas. Isso é impressionante. Enquanto muitos acham que Satanás é uma lenda, o texto nos mostra que ele está ativo constantemente. Ele não tira férias, não descansa, não perde uma oportunidade sequer de tentar destruir vidas. Isso deveria nos deixar mais vigilantes. Importante é que o povo de Deus compreenda isto, a fim de escapar-lhe aos ardis. Satanás está preparando seus enganos para que, na última campanha contra o povo de Deus, eles não compreendam que é ele. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Aqui está o perigo. Ele não vem com uma placa dizendo: "Olá, sou o diabo, vim te enganar." Não. Ele se disfarça. Ele aparece como algo bom, como luz, como verdade. Ellen White está nos alertando. Precisamos discernir. Precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados. Enquanto algumas pessoas iludidas advogam a ideia de que ele não existe, ele as está levando cativas e atuando grandemente por meio delas. Que ironia trágica! Enquanto as pessoas dizem o diabo não existe, ele está trabalhando através delas. É a estratégia perfeita. Convencer o mundo que você não existe enquanto age livremente. Mas agora vem uma palavra de esperança. Melhor que o povo de Deus, sabe Satanás o poder que esse povo pode ter sobre ele, quando fazem de Cristo a sua força. Quando eles rogam humildemente ao poderoso vencedor que os auxilie, o mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir a Satanás e todo o seu exército. Vocês entenderam isso? O mais fraco crente, quando está firmado em Cristo, pode repelir Satanás. O inimigo sabe do poder que temos quando dependemos de Jesus. Por isso ele tenta nos manter longe da oração, longe da Bíblia, longe de Cristo. Ele é demasiado astuto para apresentar-se aberta e ousadamente com suas tentações. Pois então, as entorpecidas energias do cristão despertar-se-iam, e ele havia de apoiar-se no forte e poderoso libertador. Aproxima-se, porém, despercebidamente, e atua de maneira disfarçada por meio dos filhos da desobediência que professam piedade. Que advertência solene! Satanás é astuto. Ele não ataca de frente porque isso nos faria buscar a Deus. Ele vem devagar, sutilmente, muitas vezes através de pessoas que até professam piedade. Precisamos ter discernimento espiritual. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa aqui e me conectar com você que está assistindo.
De qual cidade você está nos acompanhando agora? Escreve aí nos comentários. E saiba que eu quero orar por você. Seja qual for a batalha que você está enfrentando neste momento, eu creio que Deus pode te libertar e te fortalecer. No final deste vídeo, vou fazer uma oração especial, então fique até o final. Agora vamos continuar porque a mensagem fica ainda mais profunda. O texto continua nos mostrando o alcance do poder do inimigo. Satanás irá até onde dão suas forças para molestar, tentar e desencaminhar o povo de Deus. Aquele que ousou enfrentar, tentar e ridicularizar nosso Senhor, e teve poder para tomá-lo nos braços e levá-lo ao pináculo do templo e ao cimo de uma montanha elevadíssima, exercitará extraordinariamente seu poder sobre a atual geração. Incomparavelmente inferior em sabedoria a seu Senhor e quase inteiramente ignorante da sutileza e força de Satanás. Pensem comigo. Se ele teve a ousadia de tentar o próprio Jesus Cristo, quanto mais tentará a nós. E o texto faz uma observação importante. Nossa geração é incomparavelmente inferior em sabedoria ao nosso Senhor e está quase inteiramente ignorante da sutileza e força de Satanás. Isso significa que precisamos de humildade para reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos estudar, aprender, nos fortalecer espiritualmente. Ele afetará de maneira extraordinária o corpo dos que são naturalmente inclinados a fazer-lhe a vontade. Satanás exulta com o fato de ser considerado como uma ficção. Quando fazem pouco e o representam por qualquer ilustração infantil ou como um animal, isto lhe convém. Vejam como ele se alegra quando é tratado como fantasia. Quando fazem piada dele, quando o desenham como um personagem de desenho animado, isso lhe convém perfeitamente. Por quê? Julgam-no tão inferior que a mente dos homens se acha de todo desapercebida para seus planos, sabiamente delineados, e quase sempre ele é bem-sucedido. Caso seu poder e sutileza fossem compreendidos, muitos estariam preparados para resistir-lhe de maneira eficaz. Se as pessoas realmente entendessem quem ele é e o que ele pode fazer, estariam preparadas para resistir, mas na ignorância, na subestimação, elas se tornam presas fáceis. Agora prestem atenção nesta parte. Todos devem compreender que Satanás foi uma vez um anjo exaltado. Sua rebelião excluiu-o do céu, mas não lhe destruiu as faculdades nem o tornou um animal. Desde sua queda, tem voltado a poderosa força de que dispõe contra o governo do céu. Tem crescido em sagacidade e tem aprendido a maneira mais eficaz de aproximar-se, com suas tentações, dos filhos dos homens. Isso é fundamental. Lúcifer era um anjo exaltado, cheio de sabedoria e beleza. Quando ele caiu, suas faculdades não foram destruídas. Ele continua inteligente, estratégico e tem crescido em sagacidade. Ele tem milênios de experiência em enganar seres humanos. E agora, o texto mostra as estratégias dele. Satanás tem dado origem a fábulas para por meio delas enganar. Ele começou no céu a combater contra a base do governo de Deus, e desde que caiu, tem levado avante sua rebelião contra a lei de Deus e levado a massa dos professos cristãos a pisar o quarto mandamento, que põe em foco o Deus vivo. Deitou por terra o sábado original do Decálogo, substituindo-o por um dos dias de trabalho. Ellen White está sendo bem específica aqui. Uma das estratégias de Satanás foi criar fábulas, ensinamentos falsos, que parecem verdadeiros. E ela menciona especificamente o ataque à lei de Deus, particularmente ao quarto mandamento, o sábado. Isso mostra que existe uma guerra contra a palavra de Deus. A grande mentira original dita por ele a Eva no Éden, certamente não morrereis, Gênesis 3:4, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Aquele sermão foi coroado de êxito, seguindo-se-lhe terríveis resultados. Ele tem levado a mente de muitos a receber esse sermão como sendo a verdade. E pastores pregam isto, cantam isto, e sobre isto oram. A primeira mentira continua sendo pregada. Certamente não morrereis. Essa foi a base para a doutrina da imortalidade natural da alma. E segundo o texto, essa mentira tem sido repetida em púlpitos ao redor do mundo. O não haver um diabo literal e haver graça depois da volta de Cristo estão se tornando rapidamente fábulas populares,
As Escrituras declaram positivamente que o destino de cada pessoa está para sempre determinado por ocasião da vinda do Senhor. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11, 12. Duas fábulas perigosas são mencionadas: negar que Satanás é real e ensinar que haverá oportunidade de salvação após a volta de Cristo. O texto de Apocalipse é claro: quando Jesus voltar, cada destino já estará selado. Hoje é o dia da salvação. Agora vem uma parte bem séria sobre o espiritualismo. Satanás tem se aproveitado dessas fábulas populares para ocultar-se. Ele se achega aos pobres, iludidos mortais, mediante o espiritualismo, que não põe limites às pessoas de mente carnal e, se colocado em prática, separa famílias, cria invejas e ódios, dando livre curso às mais degradantes inclinações. O espiritualismo, a comunicação com espíritos, é apresentado aqui como uma porta de entrada para Satanás. E vejam os frutos: separa famílias, cria invejas, ódios, degradação. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. O mundo não conhece ainda senão pouca coisa da corruptora influência do espiritualismo. Ergueu-se a cortina e foi-me revelado muito de sua horrível obra. Foram-me mostradas pessoas que tiveram experiência no espiritualismo e que a ele renunciaram depois e que tremem ao considerar quão perto estiveram da completa ruína. Haviam perdido o domínio de si mesmas e Satanás as levava a fazer aquilo que elas detestavam. Ellen White está compartilhando o que foi revelado a ela em visão. Pessoas que entraram no espiritualismo perderam o domínio de si mesmas. Foram levadas a fazer coisas que detestavam. Isso é controle demoníaco. Mas mesmo essas pessoas não fazem senão uma pálida ideia do que seja o espiritualismo. Pastores, inspirados por Satanás, podem apresentar eloquentemente esse horroroso monstro, ocultar-lhe a deformidade e fazê-lo parecer belo aos olhos de muitos. Mas ele vem tão direto de sua satânica majestade que reivindica o direito de controlar a todos quantos têm que ver com ele, porquanto se aventuraram a penetrar em terreno proibido e perderam a proteção de seu Criador. Que advertência! Mesmo com linguagem eloquente e bonita, mesmo parecendo belo, o espiritualismo vem direto de Satanás e ele reivindica controle sobre quem se envolve com isso. É terreno proibido. E há esperança para quem quer sair. Algumas pobres pessoas que foram fascinadas com as eloquentes palavras dos ensinadores do espiritualismo e submeteram-se-lhe à influência, descobrem posteriormente seu caráter mortífero e querem renunciar a ele e fugir-lhe, mas não conseguem. Satanás as segura por seu poder e não as quer deixar libertarem-se. Sabe que são indubitavelmente suas, enquanto as tem sob controle especial. Mas que se uma vez se libertarem de seu poder, nunca mais as poderá levar outra vez a crer no espiritualismo e a se colocarem tão diretamente sob seu domínio. É como uma prisão. As pessoas querem sair, mas não conseguem sozinhas. Satanás as segura porque sabe que, se elas escaparem, nunca mais voltarão. Mas há um caminho. O único meio de essas pobres pessoas se livrarem de Satanás é discernirem entre a pura verdade bíblica e as fábulas. Ao reconhecerem elas os reclamos da verdade, colocam-se na posição em que podem ser ajudadas. Elas devem rogar aos que têm experiência religiosa e que possuem fé nas promessas de Deus, que pleiteiem com o poderoso libertador em seu benefício. O caminho é a verdade bíblica, é conhecer a palavra de Deus, e é buscar a ajuda de crentes experientes que possam interceder. Será um combate difícil. Satanás reforçará os anjos maus que têm mantido essas pessoas em sujeição. Mas se os santos de Deus, com profunda humildade, jejuarem e orarem, suas orações prevalecerão. Jesus comissionará santos anjos para resistirem a Satanás, e ele será repelido e desfeito o seu poder sobre aquelas vítimas. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos 9, 29. Libertação é possível, mas requer oração, jejum, humildade. É uma batalha espiritual real, mas com Cristo podemos vencer.
Agora o texto muda de foco para os líderes religiosos. O ministério popular não pode resistir com êxito ao espiritualismo. Nada possuem com que proteger seus rebanhos dessa fatal influência. Muito dos tristes resultados do espiritualismo pesará sobre os pastores desta época, pois têm pisado a verdade a pés e preferido em seu lugar as fábulas. Que responsabilidade tremenda sobre os líderes espirituais! Se eles não ensinam a verdade, deixam suas ovelhas desprotegidas. O sermão pregado por Satanás a Eva sobre a imortalidade da alma, certamente não morrereis, Gênesis 3:4, tem eles reiterado do púlpito, e o povo o recebe como pura verdade bíblica. É o fundamento do espiritualismo. Em parte alguma ensina a palavra de Deus ser a alma do homem imortal. A imortalidade é atributo unicamente de Deus. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Esse é um ponto doutrinário importante. A Bíblia ensina que somente Deus tem imortalidade. A alma humana não é naturalmente imortal. Essa é uma distinção crucial para entender a natureza da morte e da ressurreição. A palavra de Deus, devidamente compreendida e aplicada, é uma salvaguarda contra o espiritualismo. Um inferno ardendo eternamente, pregado do púlpito e conservado diante do povo, é uma injustiça ao benévolo caráter de Deus. Isto o apresenta como o maior tirano do universo. Este espalhado dogma tem encaminhado milhares ao universalismo, à infidelidade e ao ateísmo. Ellen White está dizendo que doutrinas distorcidas, como a de um inferno de tormento eterno, na verdade deturpam o caráter de Deus e afastam as pessoas dele. Isso tem levado pessoas ao universalismo, à infidelidade e ao ateísmo. A palavra de Deus é clara. É uma perfeita cadeia de verdades, e demonstrar-se-á uma âncora para os que estão dispostos a aceitá-la, ainda que tenham de sacrificar suas acariciadas fábulas. Ela os salvará dos terríveis enganos destes tempos perigosos. A palavra de Deus é nossa âncora, mas exige disposição para sacrificar tradições e ensinos que amamos, se eles não estão de acordo com a verdade bíblica. Satanás tem dirigido a mente dos pastores de várias igrejas de modo a se apegarem tenazmente a seus erros populares, da mesma maneira que induziu os judeus em sua cegueira a apegarem-se a seus sacrifícios e a crucificarem a Cristo. A rejeição da luz e da verdade deixa os homens cativos, sujeitos ao engano do inimigo. Quanto maior a luz que eles rejeitarem, tanto maior o poder do engano e as trevas que deles se hão de apoderar. Assim como os judeus rejeitaram Jesus por apego às tradições, hoje muitos rejeitam a verdade por apego a ensinos populares. E quanto mais luz rejeitamos, maior é o engano que nos aprisiona. Agora vem uma palavra de esperança e responsabilidade. Foi-me mostrado que o verdadeiro povo de Deus é o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5:13-14. Deles requer Deus contínuo progresso no conhecimento da verdade e no caminho da santidade. Então eles compreenderão a intromissão de Satanás e no poder de Jesus hão de resistir-lhe. O povo de Deus precisa de crescimento contínuo. Não podemos ficar estagnados. Precisamos crescer em conhecimento e santidade para discernir e resistir ao inimigo. Satanás chamará em sua ajuda legiões de seus anjos para opor-se ao progresso de uma pessoa que seja, e, se possível, arrebatá-la da mão de Cristo. Satanás não desiste facilmente. Ele mobiliza legiões para impedir até mesmo uma única pessoa de progredir espiritualmente. E agora vem uma cena impressionante de batalha espiritual. Vi anjos maus contendendo por pessoas, e anjos de Deus a resistirem-lhes. Difícil foi a luta. Os anjos maus estavam corrompendo a atmosfera com sua influência venenosa e amontoando-se em torno dessas pessoas a fim de adormecer-lhes as sensibilidades. Santos anjos observavam ansiosamente e aguardavam para repelir o exército satânico. Ellen White descreve uma visão de batalha espiritual real. Anjos maus tentando adormecer nossa sensibilidade espiritual
e anjos santos prontos para defender. Mas perceba o que vem a seguir. Não cabe, porém, aos anjos santos o controlar a mente dos homens contra a sua vontade. Caso eles cedam ao inimigo e não façam esforços para resistir-lhe, então os anjos de Deus pouco mais podem fazer do que restringir o exército de Satanás, para que não destrua, até que seja dada mais luz aos que estão em perigo, a fim de os mover a despertarem a volver-se para o céu em busca de socorro. Os anjos não podem nos forçar. Se não fazemos esforço para resistir, se cedemos ao inimigo, os anjos ficam limitados. Nossa vontade importa. Jesus não comissionará os santos anjos a livrarem os que não fazem nenhum esforço para se ajudarem a si mesmos. Isso é muito importante. Deus não nos livra se não cooperamos, se não fazemos esforço. É uma parceria. Deus provê o poder, mas nós precisamos escolher usá-lo. Se Satanás vê que está em perigo de perder uma pessoa, ele se ativa ao máximo para conservá-la. E quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra, e aflita e fervorosamente busca forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama um reforço de seus anjos a fim de encurralarem a pobre pessoa, formando um muro de trevas em torno dela, de modo que a luz do céu não chegue até onde ela está. Quando você começa a buscar a Deus seriamente, Satanás intensifica os ataques. Ele forma um muro de trevas, mas não pare, continue buscando. Se, porém, a pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder a fim de a libertar. A chave é perseverança. Continue orando, continue clamando, lance-se sobre os méritos do sangue de Cristo. Jesus enviará anjos poderosos para te libertar. Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ele continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir seu fim. E quando os anjos todo-poderosos, revestidos com a armadura celeste, chegam em auxílio da fraca e perseguida pessoa, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que sua batalha está perdida. Que cena poderosa! Satanás treme diante de Jesus. Ao som da oração fervorosa, todo o exército satânico treme. E quando os anjos de Deus chegam, o inimigo recua porque sabe que perdeu. Os voluntários súditos de Satanás são fiéis, ativos e unidos no mesmo objetivo. E se bem que eles se odeiem e guerreiem uns aos outros, aproveitam toda a oportunidade para promover o interesse comum. Mas o grande comandante do céu e da terra limitou o poder de Satanás. Os demônios são unidos em seu propósito maligno. Mas há uma notícia maravilhosa: o poder de Satanás é limitado. Deus é o grande comandante e ele estabelece os limites. Agora, Ellen White compartilha sua própria experiência. Minha experiência tem sido singular, e por anos tenho sofrido peculiares provações de espírito. A condição do povo de Deus e minha ligação com a sua obra têm me trazido muitas vezes um peso de tristeza e desânimo inexprimíveis. Durante anos tenho considerado a sepultura como um aprazível lugar de descanso. Vejam a honestidade dela. Anos de provações, tristeza, desânimo. Ela chegou a considerar a morte como descanso. Isso nos mostra que mesmo servos fiéis de Deus passam por lutas intensas. Em minha última visão, indaguei do anjo que me assistia, por que eu era deixada a sofrer tal perplexidade de espírito? E era com tanta frequência lançada no campo de batalha de Satanás. Roguei que, se eu devia estar tão estreitamente ligada à causa da verdade, fosse livrada dessas rigorosas provas. Há força e poder nos anjos de Deus, e supliquei que fosse protegida. Ela perguntou ao anjo: por quê? A mesma pergunta que fazemos em nossas lutas. Se estou servindo a Deus, por que tantas provações? E vem a resposta: então me foi apresentada a nossa vida anterior, e foi-me mostrado que Satanás procurara por várias maneiras destruir nossa utilidade. Muitas vezes fizera ele planos para tirar-nos da obra de Deus. Aproximara-se em modos vários e por meio de instrumentos diversos para realizar seus fins.
mas pelo ministério dos santos anjos fora derrotado. A resposta é clara. Quanto mais você é útil para Deus, mais Satanás tenta te destruir. Mas Deus tem derrotado todos os planos através de seus anjos. Vi que em nossas viagens de um lugar para outro, Ele colocara frequentemente seus anjos maus em nosso caminho, a fim de provocar acidentes que nos tirassem a vida. Mas anjos santos foram enviados ao local para nos livrar. Vários acidentes puseram em grande risco a vida de meu marido e a minha, e fomos maravilhosamente protegidos. Tentativas de assassinato através de acidentes. Mas os anjos de Deus intervieram. Muitas vezes, somos protegidos sem nem saber. Vi que tínhamos sido objetos especiais dos ataques do inimigo, devido ao nosso interesse pela obra de Deus e nossa ligação com ela. Se você está sendo muito atacado, pode ser porque você está sendo útil demais para o reino de Deus. Satanás não perde tempo com pessoas que não representam ameaça. E a conclusão do testemunho. Ao ver o grande cuidado que Deus tem a cada momento com aqueles que o temem e amam, foi-me inspirada a confiança nele, e senti-me reprovada por minha falta de fé. Ao ver a proteção constante de Deus, Ellen White foi inspirada a confiar mais e reconheceu sua falta de fé. Que lição para todos nós! Chegamos ao final desta mensagem poderosa, e agora eu quero fazer uma pausa e falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com seu coração. Talvez você esteja passando por uma batalha espiritual agora mesmo. Talvez você sinta que está sendo atacado, que as coisas não estão fazendo sentido, que há uma opressão sobre sua vida. Ou talvez você tenha se envolvido com práticas espirituais que agora percebe que não eram de Deus. Espiritismo, ocultismo, feitiçaria, horóscopo, tarô ou qualquer coisa do tipo. E agora você quer se libertar. Eu quero que você saiba, há esperança. Jesus Cristo é mais poderoso que Satanás. O sangue de Jesus tem poder para libertar. Como vimos nesta mensagem, a batalha é real. Satanás é real. Mas Deus é maior. E quando você clama ao nome de Jesus, todo o inferno treme. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu venho diante do Teu trono de graça. Obrigado por esta mensagem que nos abre os olhos para a realidade espiritual ao nosso redor. Senhor, eu oro por cada pessoa que está assistindo este vídeo. Onde quer que elas estejam, em suas casas, no trabalho, no caminho. Tu conheces cada luta, cada batalha, cada ataque que elas têm enfrentado. Senhor, fortalece a fé dessas pessoas. Que elas não desanimem nas provações, mas saibam que Tu estás com elas a cada momento. Envia Teus anjos para protegê-las e livrá-las de todo o mal. Que a verdade da Tua palavra seja uma âncora firme em suas vidas. Que elas cresçam em conhecimento, em santidade, em discernimento espiritual. E que nunca mais sejam enganadas pelas fábulas do inimigo, mas permaneçam firmes na pura verdade bíblica. Tudo isso eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso poderoso libertador. Amém. Antes de você ir, quero deixar uma reflexão final com você. Esta mensagem que estudamos hoje não é apenas informação teórica. É um alerta urgente para os nossos dias. Vivemos em tempos onde o engano está por toda parte, onde o inimigo trabalha incansavelmente para destruir vidas, famílias e afastar as pessoas de Deus. Mas você não precisa ser uma vítima. Quando você conhece a verdade, quando você se apega a Cristo, quando você ora e jejua, quando você permanece na palavra de Deus, você se torna invencível no poder de Jesus. Ellen White nos deixou este texto não para nos amedrontar, mas para nos preparar, para que tenhamos os olhos abertos, para que sejamos vigilantes, para que saibamos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A minha oração é que esta mensagem tenha tocado seu coração, que você saia daqui mais consciente da batalha espiritual, mas também mais confiante no poder de Deus. Lembre-se, o mais fraco crente, firmado em Cristo, pode repelir Satanás e todo o seu exército. Se este vídeo abençoou você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Escreva nos comentários: eu confio no poder de Jesus
e conte pra gente de onde você está nos assistindo. Que Deus abençoe você poderosamente. Até o próximo vídeo.